Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Lá de Lá. Estamos aqui reunidos para mais um debate e o tema de hoje é o aborto. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Hilton. Eu sou a Asha. Eu sou a Luísa. Bom, você vai começar com o roteiro, né? Vou Você começar. que vê. Tá, ok. Então, para começar, a gente pegou um artigo na internet falando sobre aborto. E esse artigo ele vem falando sobre a última vez, né, que essa lei foi mexida, que foi em 1940. Então, para começar, a gente leu um artigo do Daniel Sarmento, né, que ele vem trazer um pouco da história, né, da legislação do aborto, e ele fala aqui que no Brasil, a última vez que eles mexeram no Código Penal foi em 1940, na questão dessa lei, né, que foi nos artigos 124 a 128. E aí ele vem discutindo um pouco sobre isso, vem falando como se deu em outros países. E ele coloca uma coisa muito importante, é que a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala desse tema, da Constituição de 88, né? Porque quando a gente fala de aborto, a gente também está falando de direitos. E essa Constituição é muito importante para a gente, para falar a questão de direitos. É lógico que nessa época a gente não falou exatamente na questão de direitos da mulher em questão ao aborto, mas de questão de direitos em geral, né? De liberdade, de lazer, de tudo, assim. E aí é isso, e ele vem discutindo, e aí a gente vai falar um pouco mais do artigo no decorrer, junto com a visão espírita. É importante lembrar que esse é um tema bastante delicado, principalmente para certas pessoas. Entretanto, a gente vai aqui tentar debater e falar o máximo possível sobre a visão espírita nesse tema. E no livro dos Espíritos, separamos algumas perguntas para vocês. Vamos começar com a pergunta 355. Existe, como indica a ciência, criança que desde o seio materno não são viáveis? Com que fim isso ocorre? E o Espírito da Realidade responde: isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Pergunta 356. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação do espírito? Sim, aos que jamais tiveram espírito designado para os seus corpos. Nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio. Quando a gente está falando de aborto, a gente tem que pensar acho que temos que pensar em dois caminhos. Aquele que a família enfrenta e a prova que a família enfrenta e a prova que o espírito que ia reencarnar está enfrentando. É preciso também levar em consideração que eles também aceitaram essa prova. Então, os pais são os espíritos. E que é uma vida ali, né? Há uma vida sendo construída ali, com um espírito ligado ao corpo, e que você não pode simplesmente acabar com essa vida, né? Exatamente. Então temos que refletir, temos que pensar bem, passar até por naquele momento que no caso da mulher, né, está num momento difícil, que está pensando em abortar, tem que pensar um pouco, procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, ajuda dos familiares, mas tudo para o lado positivo, para que não faça o aborto, porque senão ela vai estar tirando uma vida. E a visão espírita fala que ocorre a concepção, desde o momento da concepção que já tem a vida ali, que o espírito se liga ao corpo. Então é importante você pensar nisso. Chico Xavier sempre gostou de salientar que toda vez que a gente fosse ou viesse a discutir o aborto ou pensar no assunto aborto, ele sempre salientava isso, que era interessante que nós nos colocássemos no lugar da criatura que será abortada ou da criatura que será assassinada. Será que se fosse comigo
Eu, eu ia estar feliz em ser abortado, em ser rejeitado. Porque você já está já todo tempo esperando a oportunidade de poder vir alguém que vem tira essa oportunidade isso de evolução, de reconciliação com aquelas pessoas. É como se você tem acesso à oportunidade, mas sei lá, nos 48 segundos tempo, tira essa oportunidade de você. Aí, com certeza, isso deve criar um sentimento de revolta. O curioso é que os questionamentos eles vão surgir de toda a ordem, né? Vão dizer, mas e se for vítima de um estupro? Certo. E aí? Eu vou ter que ficar com aquela criatura que eu sou vítima daquilo? Mas aí a gente, como espírita, a gente tem que pensar também em todo o planejamento que tem. Acho que o primeiro que a gente tem que pensar é que não existe vítima. Todos nós somos vítimas e todos nós também vamos Somos prejuízos. Sim. Então não existe vítima. Se você sofreu um estupro, é porque estava planejado, é porque necessitava de passar por isso. É porque existe um momento entre você e a pessoa. Mas aí como é que vai. Aí muitos podem perguntar assim, como é que vai ficar a cabeça dessa mulher? Como é que vai ficar? Como ela vai se sentir? Por isso que tem que vir coisa psicológica, todo um tratamento para que ela não. A lei divina não existe, por exemplo, como a gente pode imaginar, o pressuposto do mal. A lei é uma lei de educação, de regeneração e de amor. Ou seja, a gente afirmar até em algum momento impensadamente, fulana tinha que passar pelaquela situação ou pelo ato destrutivo do estupro, por exemplo, já que a gente entrou por esse viés. Não, ela não precisaria vivenciar isso, melhor dizendo. Mas a postura dela, aquilo que ela vem se comprometer. Exatamente. As nossas posturas, as nossas condutas nos levam às consequências da vida. Então o que eu fiz me levou ao estupro. Veja bem, não é isso que eu estou dizendo. Talvez se nós tivéssemos nos portado diferente ou evitado esse ou aquela atitude ou ação, aquela outra ação, aquela consequência não estaria hoje acontecendo. Porque a lei, ela não é punitiva. É educativa. E quando a gente está falando de aborto, a gente não pode olhar para o aborto como punição. E para a gente é complicado entender que isso aí seja educativo. É porque a gente olha no lado da punição. Porque a gente está olhando para o lado da matéria. E é complicado. E não para o lado do espírito. É importante lembrar também que, como espíritas, devemos saber que um mal não justifica o outro. Um crime jamais vai justificar o outro. Porque senão fica um círculo. Exatamente. Se o um faz, o outro também faz, aí fica sempre até alguém dá um baixo. E para a vítima, não comparar com a atitude do que aconteceu com o cara que fez o abuso, para ela não ter essa comparação, para ser mais elevada, ela aceita não fazer o aborto. Qual vítima, cara pálida? Qual vítima? A mulher. Vítima? Não. Será que ela é vítima? Se a gente olhar o histórico dela, do que aconteceu entre essas duas criaturas para elas hoje estarem juntas, será que elas são vítimas? A gente precisa tomar o cuidado em estar... Porque qual o peso do aborto? É porque a gente já declarou que existe uma vítima. E aí, se existe vítima, é porque houve em algum momento um erro. A gente está declarando isso. Acontece que na lei divina não há vítimas e não há erro. Há responsabilidades, há enganos. Por isso que o Cristo afirmava: o homem no mundo é mais ignorante do que perverso. A gente precisa tomar um leve cuidado com isso, até na hora que a gente vai falar do aborto. Porque não existem vítimas, existem responsáveis. E a pergunta 357 dos Espíritos diz: quais são, para o Espírito,
as consequências do aborto? E o Espírito da Verdade responde: é uma existência nula a recomeçar. Uma vez que eu e o pessoal assistimos um documentário, na verdade, onde um casal eles engravidam e a mulher, ao fazer o diagnóstico da criança, percebe que a criança nasceu com uma deficiência, se não me engano, nas pernas ou alguma coisa assim. Aí ela e o marido resolvem abortar a criança por isso. E claro, ocorre essa questão do aborto, etc. Um tempo depois, que o casal novamente engravidou, dessa vez fizeram um exame, era uma criança saudável e tiveram um filho. Depois de um tempo, a criança nasceu, e depois de um tempo aconteceu um acidente com a criança, onde ela teve a sequela na perna semelhante ao primeiro filho do casal. Então a gente percebe todo o planejamento que eles tinham que passar por isso. A prova que essa família e que essa criança precisava aceitar. E todo o planejamento que a espiritualidade faz para superar a nossa visão materialista. Com certeza. Também tem aquele exemplo dos bebês anencefalo, né? Que no caso eles estão ali com uma prova para eles também e para a família. Porque às vezes eles podem vir durar, sei lá, 10 dias, 17 dias, como teve um caso para assistir, mas ele tem que passar por aquilo até mesmo, às vezes, para ele mesmo regenerar, passar para aquele momento de estar aqui na Terra, nessa encarnação, para fazer melhor para ele mesmo. Foi o vídeo de Divaldo que você compartilhou com a gente. Foi o vídeo de Divaldo que ele falava isso. Que alguns anencéfalos são um caso de suicídio, que as pessoas às vezes usou uma arma, disparou contra a cabeça e aí precisa desse processo reencarnatório para reconstruir novamente o perispírito e toda a conjunção cerebral ali para lá ser refeita. Você compartilhou isso com a gente? Pois é, isso é muito importante falar, porque em alguns países onde eles já reviram essa lei do aborto, né, que eles colocaram como legal o aborto, em alguns países os bebês anencéfalos eles já podem abortar antes de nascer, né? E aí onde que fica essa possibilidade desses bebês, desses espíritos, né, se regenerarem, né, na parte espiritual? Aí no caso, será que a espiritualidade faria o mesmo caso de Gabriel? Ele nasceria saudável e passaria. Não. Sempre há um planejamento. Não, jeito. O planejamento pode ser sempre refeito. No entanto, se você permite um aborto por conta de um problema genético hoje, daqui a pouco você vai estar promovendo abortos por questões congênitas. O sujeito tem uma má formação de pele ou uma má formação de membros, e aí se o cara, por exemplo, já detecta que tem asma, aborta, se o cara tiver problema de coração, aborta. E quando a gente, como o próprio André Luiz escreve em algumas obras, as necessidades dos problemas ou das doenças que a gente tem são em muitas vezes tratativas de recuperação àquilo que nós lesionamos em algum momento. No caso, uma autocura. Exatamente, uma autocura. E aí, se hoje você já diz, olha, vamos começar então a não abortar quem tem problema, você vai estar privando as criaturas. Sim, porque nós ainda somos seres materiais, ainda precisamos da energia da Terra, né? Sim. Para nos refazer, então fica difícil. Precisamos passar ainda por muitas provas, muitas inspirações ainda para conseguir. Para desconstruir esses conceitos. Com certeza. E a pergunta 359 é a seguinte: no caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E o Espírito da Verdade me diz: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Essa pergunta, essa resposta, quer dizer, pode parecer um pouco confusa, porque eu acho que ambos existem, tanto aquela criança sendo gerada ali, quanto a mãe. Entretanto,
A mãe tem a condição de, acho que não sei se pode trazer uma coisa errada, uma coisa equivocada, mas ela tem a condição de trazer aquela criatura de volta em outro momento. E a mãe já está numa encarnação já há tempo, né? Do que essa criatura vir, a mãe já está passando todo um processo, já todo um planejamento que ela já fez, e pode correr o risco de ela desencarnar e aí acabar com essa encarnação dela, ela tem que fazer tudo de novo na próxima vez. Então, já que o filho, no caso, como está falando aí, pode ser feito. Se há risco para ambos, opta tem que optar por um dos dois. A opção vai ser por aquele que ainda não começou o seu projeto reencarnatório. O que já está andando, olha, mantém esse cara porque ele já começou. O que não começou, revê o processo e faz de novo. Mesmo porque, uma vez que o Espírito está passando isso, volto a dizer, não é em vão. Não existe, ele vai perder a encarnação. Não existe nada perdido para Deus. Nada se perde. E ninguém vive o que não tem que viver. Como alguns filósofos de botequim costumam dizer, né? Não se cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Então, se ele sabe de tudo que está acontecendo, ele sabe o que é certo e o que é errado para a gente estar vivendo. E se houve, por exemplo, a necessidade daquele médico escolher aquilo naquela hora, é porque aquele médico precisava passar por isso, nessa condição de o médico tem que escolher entre a mãe e o filho. Se o médico tem que vivenciar isso, é porque ele precisa trabalhar de alguma forma esse sentimento, essas emoções e tudo isso que vai despertar nele em função dessa decisão. Nada está ao acaso. Não, até mesmo porque se você se colocar no lugar do médico, ele tem que decidir sobre duas vidas. É complicado isso. Muito complicado. E aí ele opta pela vida da mãe, mas você acha que na cabeça daquele médico, daquele ser humano que está ali trabalhando, ele não vai pensar, poxa, e o bebê? Né? Até isso serve de instrumento para trabalho para outra criatura que a gente está desconsiderando do ponto, que é o médico. E olha que nós estamos falando do médico que ele está salvando uma vida. E o médico que faz o aborto? O médico que aborta porque a outra pediu por uma lei de conveniência. Ou por dinheiro. Né? Como é que fica esse nível de comprometimento? O aborto ele não é um único lugar. Nós espíritas não podemos olhar o aborto superficialmente, como eu e Lu nós conversávamos semana passada, né? Será que a pílula do dia seguinte também não é abortiva? Você está usando um método anticoncepcional depois que você fez a concepção. Então, se já houve a concepção, se a concepção aconteceu, Já tem vida. E muito disso acontece por falta de informação mesmo, da própria da visão espírita mesmo. Sim. Própria falta de informação, aí acontece esses casos. Às vezes a pessoa não está nem sabendo o que está fazendo. sim, é Está verdade. fazendo um aborto. Você, pela ignorância. Como eu havia dito, né, como eu relatei, né, de um caso meu, de uma ex-namorada que fez o uso disso. Na época eu não sabia, não imaginava. Aconteceu, usa a pílula tal. Tempos depois, eu lendo o Livro dos Espíritos, eu comecei a me questionar, mas peraí, será que... E aí? Aí a pergunta, como é que fico eu agora, uma vez que... A gente vai lembrar das mulheres que optam pelo aborto, e no caso, sei lá, 10, 15 anos depois, começa a ficar meio com depressão, porque, meu filho teria hoje 15 anos. Aí lembra da morte, exato, da morte hoje. Se eu não tivesse feito aquilo, e começa a se arrepender. Olha só o trauma que já trouxe para ela. Sim. Olha só todo o desequilíbrio dela, né? Porque É arrependimento de uma escolha, né, cara? Mas essas mulheres que fazem aborto também, o Divaldo fala que elas, quando fazem o aborto, fica fixado próximo à região do útero as energias espirituais desse espírito, que podem causar câncer,
podem causar mal-estar e até depressão, né? Né? A própria obsessão do espírito em cima da mãe, né? A revolta. A revolta por ter feito o aborto. Né? Os métodos de se prever são inúmeros, né? Você pode. Desde não se relacionar sexualmente, porque nós estamos falando de um estado de aborto, que é o aborto material, que é o aborto, que é o aborto de um corpo físico, e o aborto psicológico, e o aborto das emoções, e o aborto dos sentimentos, né? Ou seja, é um universo que nós erramos. Nós só estamos às vezes circunscritos àquela questão de, beleza, nos relacionamos sexualmente, eu não quero aquele bebê, então aborta, né? Mas no exato momento que eu me relaciono sexualmente com alguém e aquela relação não é oriunda de um fruto, dela não sairá um fruto, já existe um aborto emocional aí. É aquela questão, né, cara? Se você está apto para ação, você está apto para consequência. Exatamente. É questão de responsabilidade. Coisa que ninguém quer. Coisa que ninguém quer. Muita gente evita. As pessoas evitam responsabilidades. Vamos lá, agora. Nem pensa nisso, responsabilidade zero. A questão é toda essa, né? Nós somos espíritos pensantes. Não deixar o povo falar. Deixa o chefe falar, geralmente. É a questão de, no momento, usar o neurônio e não o hormônio. Usa mais o hormônio. Ou como nos fala Emmanuel, né? Em qual era a obra de Emmanuel mesmo? Vida e Sexo. Vida e Sexo. Né? O que Emmanuel falava, vocês lembram? Que fala da libido, né? Ele fala da libido. Em Vida e Sexo ele afirma lá que a gente precisa aprender a controlar os hormônios, que na hora que a gente deveria, né, pensar com maturidade, com clareza, a gente deixa o corpo físico tomar conta de uma coisa que era para que nós tivéssemos o controle e não o corpo físico. Exatamente. Bom, eu agora vou ler um trecho do livro Ante os Problemas Humanos, de Terezinha Oliveira. Vou ler o capítulo, acho que é o capítulo 2, onde fala a família do corpo e a do espírito. O trecho diz o seguinte: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nos elos da consanguinidade, através das portas benditas da reencarnação, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associam ao destino pelos vínculos do bem ou do mal. Essa frase é de Emmanuel, do livro Leis de Amor, psicografada por Chico Xavier. Então a gente pode concluir que família é aquilo que a gente cria com o nosso lado durante essa e outras vivências. Tanto a matéria quanto as vivências, o trabalho que a gente tem na vida espiritual. E assim concluímos o estudo de hoje. Fique à vontade para ver os vídeos do canal. Se gostou do vídeo, deixe o like aí, comente sugerindo novos temas. E Espero que tenham gostado. espero que tenham gostado. Compartilha, clica, Compartilha, Deixa o like. deixa joinha. deixa o polegar no vídeo. Se não gostou, deixa o dedinho de cabeça para baixo. Se gostou, diz aí o que não gostou, sugere. Então aqui para melhorar, né? Evoluir. Isso aí.